falar com você nessa tarde é um tema muito especial que Deus colocou no meu coração: rompendo limites. Eu vou repetir, gostaria que você guardasse o tema: rompendo limites. Tá bom? Então vamos lá. O texto que eu vou usar para nossa reflexão nessa tarde está em Lucas. Ele está em 2 evangelhos sinóticos, 2 livros. Mas o médico Lucas, ele escreve com alguns detalhes, e é nesses detalhes que eu quero falar com você nessa tarde. Capítulo 5, abra aí a sua Bíblia ou seu smartphone, que você tiver mais fácil aí. No versículo 12, olha o que diz. E aconteceu o quê? Estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra. Guarde essa frase, coberto de lepra. Veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele. É outra coisa que eu gostaria que você guardasse. Tocou nele, coberto de lepra. Tá bom? Aí Jesus respondeu: quero, seja limpo, fique limpo. E no mesmo instante, ou imediatamente, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isto a ninguém e acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Amém. Muito bem. Se hoje a lepra traz consigo alguns estigmas e preconceitos e isolamento para aquelas pessoas que o portam, no passado a situação era muito mais complexa, era muito mais aflitiva. No passado as pessoas eram isoladas, não tinha cura. Se hoje nós já temos essa complicação toda, essa preservação do leproso todo, mas ele ainda tem cura, naquela época não tinha cura. O leproso era separado emocional, sofria fisicamente, social, emocional, religiosamente, ele era separado, era lançado sobre ele um fardo insuportável e permanente. A primeira coisa que era feita com o leproso, ele era colocado fora da cidade, ou fora da vila, ou fora do vilarejo onde ele estivesse. Ele não podia ter contato com ninguém. Esse encontro, o texto que nós lemos, trata de um encontro de um desses personagens leprosos, que não era só um, com Jesus. Eles tinham por obrigação de viver fora da cidade, distante de qualquer ser humano. Esta era a situação do leproso na época de Jesus. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Esse encontro de Jesus com este homem, com esse personagem, produziu neste homem algumas coisas relevantes. E produziu pelo menos 2 facetas, ou 2 momentos especiais que eu quero dividir com você. E nessas 2 facetas, nós somos chamados a reproduzir nos nossos relacionamentos e na nossa vida na igreja e na sociedade onde estamos inseridos. Então, esse acontecimento traz para mim uma relevante mudança de comportamento. Aonde? Na sociedade, na igreja e onde nós estamos inseridos. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre a atitude de Jesus. Então, a primeira coisa que eu noto aqui, nesse romper de limites, é que Jesus ouve o inaudível. Glória a Deus. Jesus ouve o que ninguém ouve. Eu vou acrescentar um pouquinho. Jesus ouve quem ninguém quer ouvir. Jesus ouve o que ninguém quer ouvir. É impressionante. A condição dos leprosos naquela época era de total isolamento. A sua voz não era ouvida.
ele ouvia a voz de longe, né, das pessoas. As pessoas só ouviam a sua voz, a voz do leproso, quando ia se aproximar alguém dele, e ele era obrigado a gritar: leproso, leproso, para que as pessoas que fossem aproximando se afastassem. Imagine o grau de sofrimento dessa pessoa. Então, essas pessoas, eles eram psicologicamente totalmente arrebentados. Mas Jesus é aquele que ouve a minha voz e ouve a sua voz quando ninguém está ouvindo. Glória a Deus. Você está preocupado porque ninguém está ouvindo a sua voz? Porque você se acha impuro? Porque você se acha numa condição de que talvez você pense: não, Deus não está me ouvindo? Deixa eu te lembrar uma coisa. Jesus ouve o inaudível. Jesus ouve aquilo que ninguém ainda ouviu de você. Jesus está ouvindo, que é o sentimento da sua alma, que é o seu espírito quebrantado dentro de uma situação que ninguém consegue te ouvir e que às vezes você não consegue falar para ninguém. Jesus está ouvindo. Por quê? Porque Jesus ouve o inaudível. Glória a Deus. Quantas vozes ecoam ao nosso lado em um deserto solitário e a gente acha que não está sendo ouvido por ninguém, mas Jesus está te ouvindo. Mas a exemplo disso que aconteceu aqui, de Jesus ouvir esse leproso, no nosso tempo também nós precisamos ouvir as pessoas. Nós somos chamados para ouvir os esquecidos, chamados para ouvir os abandonados, chamados para ouvir os condenados ao deserto, abandonados sem ninguém para ouvir, sem ninguém para lhes ouvir. Somos chamados para os silenciosos, para um lugar desolador, para uma sociedade cada vez mais competitiva, injusta, desigual e desumanizadora, sem humanidade. A sociedade que nós estamos vivendo agora é esta. Mas Jesus está convocando a mim e a você para ouvir o inaudível, aquilo que ninguém está ouvindo. Ele quer que você abra o seu ouvido nessa tarde, porque tem alguém gritando que precisa ser ouvido por você. Ora, muitos sonhos são abandonados, muitas esperanças são isoladas. Eu quero nessa tarde convocar você para que possamos imitar o exemplo daquele que, indo contra todos os padrões, padrão da sociedade inclusive, para imitar o exemplo daquele que, indo contra todos os preconceitos, ouviu o inaudível. Quem sabe nessa tarde você está afligido por alguma coisa nessa área. Estou nessa situação e ninguém está me ouvindo. Será que ninguém está ouvindo o meu grito? O Senhor Jesus está te ouvindo nessa tarde, porque Ele ouve o inaudível. Ele rompe limites. Ele rompe limites do preconceito. Ele rompe limites da enfermidade. Ele te toca nessa tarde para arrancar de você este mal, esta enfermidade, quem sabe na alma, quem sabe nos gostos, quem sabe no costume, quem sabe em algum hábito. Ele te toca nessa tarde para arrancar de você essa deformidade. O Deus que nós servimos, o Jesus que nos ouve, toca você onde você estiver, e onde estiver o mal em você, Ele te toca, porque Ele ouve o inaudível. A segunda lição que eu tiro desse texto nessa tarde é que Jesus toca o intocável. Ele ouve o inaudível e toca o intocável. A aparência desfigurada desse leproso, é importante notar aqui que Lucas, o médico Lucas, ele detalha que este leproso estava coberto de lepra. É mais ou menos assim, imaginar que onde alguém tocasse naquele homem, estaria tocando em lepra. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa tarde, em nome de Jesus. Jesus toca o intocável. Aleluia.
Quem podia tocar em mim com os meus pecados, com os meus erros? Quem podia tocar em você senão Jesus? Ele nos toca com amor, Ele nos toca sem receio, Ele chega ao limite do seu amor e toca-nos com toda pureza. Olha, a aparência desfigurada de muitos leprosos chegava naquela época a ser repugnante, por causa das úlceras, das perdas de membros, pessoas que eram desfiguradas porque perdiam os membros por causa da lepra, desfiguramento no rosto. O médico Lucas, o evangelista Lucas, ele descreve o encontro desse leproso com Jesus, e ele narra: estava coberto de lepra. Já não bastasse as leis cerimoniais que afastavam aquele homem dos cultos, que afastava aquele homem das religiões, afastava aquele homem da cidade, afastava aquele homem da família, ele tinha também o sofrimento na sua carne, no seu corpo, da lepra que o castigava. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Para a sociedade, aquele homem era um lixo. Devia ser colocado em algum terreno fora da cidade. Era um farrapo humano. Não é assim que você e eu nos achávamos? Éramos um farrapo no monturo. A Bíblia diz que ele nos arrancou do monturo e nos colocou em lugar de príncipe. Eu gostaria de lembrar nessa tarde que você era intocável, mas o Senhor Jesus te tocou. Eu era intocável, Ele me tocou. E Ele continua tocando pessoas nessa tarde para curar, para tirar a tristeza, para tirar o rancor. Essa sociedade não está olhando para os intocáveis, mas Jesus nessa tarde me usa e usa você para tocar os intocáveis. Há quanto tempo aquele leproso andava naquela situação? Se ele estava coberto de lepra, há muitos anos ele estava leproso. Sem o toque da mãe, sem o abraço da mãe, sem o toque e o abraço do pai, sem a presença da família. Lembrança dos risos, das brincadeiras em família que aquele leproso tinha. Quantos anos estava fora? Longe da dignidade, não estava ligado à família. Agora, depois de todos estes anos, depois de todo este sofrimento, quem é que vem ao encontro dele? Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, vem e toca o intocável. Glória a Deus, glória a Deus. Novamente, ele é tocado. Depois de tanto tempo ele é tocado, sem asco, sem enojamento, sem repugnância, porque Jesus é capaz de tocar os intocáveis. Quem sabe nessa tarde você está falando, pensando, ouvindo essa palavra: eu estou intocável porque eu estou em pecado. Deus, através do Espírito Santo, toca em você nessa tarde. A graça manifestada de Jesus, a graça revelada, a graça que te toca, a graça que te muda, está nessa tarde através da palavra chegando até você e te tocando. Quero lembrar para você que Jesus é um exemplo para nós. Neste mundo de tanto transtorno, de tantas injustiças, de tantos isolamentos, nós somos a mão de Jesus neste mundo. Nós somos a mão de Jesus na nossa igreja. Precisamos ser uma igreja que alcança pessoas, que toca pessoas, que abraça pessoas, que não fazem divisão de classe, que não olha para a roupa de quem está entrando, se está mal vestido, se está bem vestido, se está com roupa A, se está com roupa B. Jesus quer abraçar. Jesus nunca colocou essa condição de tem A, não tem B, tá com o cabelo despenteado, tá penteado. Ele não perguntava essas coisas. Ele queria simplesmente tocar o intocável e ouvir o inaudível. É isso que nós precisamos ser nessa geração. Extensão da mão de Jesus e extensão do ouvido de Jesus. Deixa eu te falar. Preste atenção nisso. O Senhor Jesus quer que você seja a extensão de suas mãos, tocando o intocável. Nós não podemos mais ficar em redomas de vidro em nossas igrejas fechadas, achando que somos intocáveis. Olha o que está acontecendo na humanidade. Onde estão os intocáveis? Cadê os que estão dentro das redomas de vidro, achando que estão intocáveis? Cadê? Onde estão eles?
escondidos, fugindo. Mas o Senhor Jesus nessa tarde toca o intocável. Ele tira as suas cicatrizes. Não adianta só a teologia da cruz. Precisa ser acompanhado de toque de amor. Tem muita gente que conhece muito bem a teologia da cruz, mas estão incubados, estão dentro de redomas, estão envidraçados, para não tocar o sul, participar dessas situações. Em nome de Jesus, esta tarde, toque o intocável e ouça o inaudível. Jesus é exemplo para minha e para a tua vida nessa tarde.